E aí, família, vamos lá? Tá na hora do Kishida doido, tá? Por que eu falo que o Kishida tá ficando meio doido? Porque ele colocou aqui numa compilação, tá? Uma parte das ideias dele que é bem louca. É bem louca, por sinal. Mas essa ideia bem louca dele quebra a ideia que o Japão está faltando mão de obra. Quando chegar no pedaço lá, eu vou mostrar para você e eu vou fazer a análise disso, tá? Até porque quem vive aqui no Japão já deve ter reparado esse tipo de coisa, tá? Como é que se diz assim? Quem tem quem tem mais de um tic-teco, tá? Já analisou isso, já reparou esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, para não cair na falácia, tá? Porque para mim eu falo que é falácia. Que está faltando mão de obra aqui no Japão. Não está faltando mão de obra. Nunca faltou. Tá, nesse ponto nunca faltou. Mas de qualquer maneira, o Kishida tá bem loucão. Por que eu falo isso? O Kishida agora ele vai tirar, né, do papel as ideias dele que ele tinha antes dele ser eleito. Tá? Quando ele estava concorrendo ao governo junto com outras pessoas, ele fez um plano de governo que ele tinha que apresentar. Não é só aquelas ideias loucas que ele falava e não dizia nada. Ele tinha que dar alguma ideia do que ele iria fazer. Senão nunca que ele iria ser eleito. Tá? Por mais que houvesse a coalizão de poder ali, se ele não apresentar alguma coisa, as pessoas, não, eu vou votar não sei por quê. Você não está me apresentando nada. Então é aquela velha história. Então ele teve que apresentar algo. E esse algo agora ele vai começar a tirar do papel. Tá? Então ele começou a compilar. Isso não é a compilação final, que eles vão bater o martelo, tá? Porque ainda eles vão refinar isso. Isso é só a ideia que houve em uma das reuniões que ele está fazendo, tá? Que no meados desse mês ele vai compilar tudo até o meados desse mês para poder fazer uma sessão na dieta aqui do Japão para poder pedir o orçamento. Assim que a dieta, no caso assim, todo o parlamento aprovar aquele orçamento, aí sim o Kishida vai poder colocar isso em prática. Só que tem muita coisa doida nesse meio, tá? Principalmente na parte de aumentar os salários. Você verá que o Kishida está meio doidão nesse ponto, né? E aquilo quebra a ideia que está faltando mão de obra aqui no Japão. Só que no meio dessa compilação de dados, ontem a Komeito já veio dando entrada, tá? Pedindo aquele pagamento de 100 mil ienes para as crianças, e o governo já deu uma recusada logo de cara na primeira conversa. Eles iam conversar hoje de novo, tá? Só que ontem veio a público 2 ministros do Kishida. Primeiro já foi o Motegi, tá? Que é o vice-presidente, no caso assim, o vice-primeiro-ministro, né? O Toshimitsu Motegi, ele foi promovido, ele saiu das relações exteriores e o Kishida chamou ele para ser vice-primeiro-ministro. Tá? Então o Toshimitsu Motegi ele está cuidando dessa parte. Então ele escutou a Komeito e ele já falou assim: não, peraí que a coisa não funciona desse jeito, tá? Então vamos conversar de novo e a conversa vai ser hoje. Aí veio a Takaichi. A Takaichi ela estava disputando junto com o Kishida a presidência do partido ali e para disputar para primeiro-ministro. Tá, e a Takaichi, e o Kishida foi legal com ela, falou assim: vou te dar um cargo legalzão aqui dentro, tá? Já que você é capacitado, eu vou te dar um cargo legalzão. E ela então ela tá com alto cargo dentro do poder do governo Kishida. E ontem ela veio a público para falar esse negócio da Komeito também. Ela falou assim: não vai funcionar da maneira que você quer, não, tá? Por quê? Se a corda arrebentar, quem vai pagar o pato somos nós. Nós, governistas, vamos pagar o pato. Não vai ser vocês. Tá? Então a coisa não vai funcionar da forma que vocês querem. Foi como eu já havia falado aqui. E a Takaichi só reforçou o que eu disse aqui em algum outro vídeo. Em um outro vídeo que eu havia gravado já. Por isso que eu falo, tome cuidado da onde você pega a informação. Porque teve uma página brasileira que
uma mídia brasileira aqui no Japão, que colocou que o governo, junto com a Komeito, já havia decidido pagar isso. E não decidiu ainda pagar. Porque eles estão refinando as ideias. Então, por isso que eu falo assim, com aquela ideia do fake news, com aquela ideia, né, que o autor coloca o que ele quer, mas a coisa não funciona dessa maneira. Entre colocar o que quer e entre que vai ser a verdade, são duas coisas diferentes. Então tome cuidado aonde você pega as suas informações aqui no Japão, tá? Porque como é uma comunidade pequena e muita gente não faz verificação de fatos, não acompanha de forma assídua, é enganado. É enganado facilmente. Tá, porque só entra lá, eu li, aquilo ali é a verdade. E às vezes não é. Tanto que o governo ainda não aceitou a proposta da Komeito de pagamento. Só para você ter ideia, um entrave que deu, o que foi? A Nippon Ishinokai, que ganhou muitas cadeiras no parlamento também, ela já protestou contra isso. Tá. Só para você ter ideia, quem que é o vice-presidente da Nippon Ishinokai é o governador de Osaka. Então você vê que não é pouca porcaria, tá? No meio político do Japão. Então ele já levantou o seguinte questionamento ali. Ele levantou vários questionamentos por sinal. Ele falou assim: por que crianças pobres e ricas vão receber a mesma coisa? Só para começar. Se os pais ricos têm condições de pagar pela educação da criança e esse tipo de coisa, por que não pega essa parcela das crianças ricas e não joga para os pobres? Isso é só um primeiro fato. Segundo, assim, por que os trabalhadores não regulares e pessoas necessitadas não podem receber esse dinheiro também? Porque só crianças. Segundo fato. Terceiro fato, já que a Komeito está falando de dar uma doação de dinheiro para ajudar a geração a crescer, por que é uma doação só de dinheiro? Por que não faz isso de forma vitalícia até a criança fazer 18 anos? Você viu que já são 3 pontos, né? Quarto ponto, se está falando que é para estudo de crianças, por que os universitários do Japão não têm direito a essa doação? Então você vê que eles levantaram vários pontos aí. E o governo Kishida falou assim, e agora? O que nós vamos fazer? Então você vê que tem muita coisa aí, né, por trás ainda. Então eles vão compilar isso, eles têm que tentar dar ouvidos à Nippon Ishinokai, tá? Porque se a Nippon ficar totalmente contra o governo, só para você ter ideia, aqui no Japão aquela ideia de partido governista, partido comunista, isso não pega muito aqui, tá? Por que eu falo isso? A Nippon Ishinokai, ela é totalmente conservadora, então basicamente ela teria que ser de direita, igual o governo. Só que tem muitas ideias que não batem, então você vê que eles ficam como se fosse oposição, tá? O que é diferente de governo direitista e governo esquerdista, tá? Vamos ser bem frisados aqui, tá? Mas depois dessas explicações, vamos aqui. A conferência da nova realização capitalista reuniu uma proposta urgente que inclui as questões de que o gabinete tratará com mais alta prioridade em direção a um ciclo virtuoso de crescimento e distribuição. Ele aponta que é necessário que setores públicos e privados trabalhem juntos para criar uma economia de uma nova era, ao invés de construir um capitalismo sustentável de longo prazo e deixar tudo para o mercado enquanto reduz as disparidades. Então, o que ele quer dizer com isso? Eles querem criar um sistema de regulação de lei que não deixa a tendência de mercado regular isso. Eles querem ter o controle desse tipo de coisa. Eles não querem deixar a tendência que vai acontecendo no mercado ditar as regras. Basicamente seria isso, tá? E
A fim de realizar o crescimento, continuaremos a apoiar despesas de subsistência e despesas de pesquisas para que excelentes jovens pesquisadores possam se concentrar nas pesquisas, promover a ciência e tecnologia nacional, a fim de realizar a neutralidade do carbono até 2050. A energia, e no caso é a energia renovável. Além disso, ao se considerar a ampliação do sistema de incentivos fiscais quando uma grande empresa investe em uma empresa de risco, fica claro que apoiará esforços voluntários na região usando meios digitais, como robôs de entrega automática, robôs que eles querem dizer que é drones, né? Eles vão usar drones de entrega automática em áreas despovoadas com bolsas de grande porte. Então os drones vão carregar as bolsas lá, né? E vão voar até os locais para fazerem as entregas. Isso é uma das ideias. Tá? Por outro lado, no que diz respeito ao fortalecimento, né, da distribuição, ó, é esse ponto aqui que eu queria chegar. É aqui que o Kishida está doidão. E isso vai influenciar a sua vida aqui no Japão diretamente, a minha vida e a vida de todos que estão vivendo aqui no Japão diretamente. Se isso aqui for aprovado, eu não sei o que vai dar daqui para frente, tá? Mas isso aqui quebra totalmente a ideia que está faltando mão de obra aqui no Japão. Tá, eu vou explicar o porquê. Deixa eu ler o parágrafo primeiro. Por outro lado, no que diz respeito ao fortalecimento da distribuição de renda, é necessário aumentar o salário das pessoas que já estão trabalhando continuamente, em vez de novos funcionários. E inclui apoio tributário generoso às empresas que são agressivas no aumento de salários. Então, o que o Kishida quis dizer? Ele quis dizer que é para as empresas darem valor aos funcionários que já estão trabalhando, ao invés de ficar contratando novos funcionários. Dê valor àqueles que já estão ali. Então, se você der valor àqueles que já estão trabalhando, no caso assim, com aumentos de salários, se você aumentar o salário dessas pessoas que já estão trabalhando, ao invés de contratar novos funcionários, nós vamos te dar ajuda tributária. É isso que ele quis dizer. Nós vamos te ajudar de forma tributária as empresas que aumentaram o salário dos funcionários, ao invés de ficar fazendo contratações. Então, só que aquela velha história. O Japão ele precisa de contratações porque ele fala que está faltando mão de obra. Tá, ele está falando que está faltando mão de obra, então ele precisa de contratações. Vai de contra essa ideia do Kishida. Tá? Então é aquela velha história. Se é para as empresas darem valor aos funcionários e aumentar os salários das pessoas, em vez de ficar fazendo grandes contratações, o que isso quer dizer? Que não está faltando mão de obra no Japão, e sim está faltando melhores pagadores. Se os empregadores pagassem melhor seus funcionários, eles não teriam falta de funcionários. Você entende como é que essa ideia do Kishida cai totalmente por terra? Que está faltando mão de obra no Japão? Está faltando mão de obra sim, para aquelas empresas que pagam mal. Aquelas empresas que estão pagando mal, está faltando funcionários. Para aquelas empresas que pagam bem, não vai faltar funcionários. Então essa é a ideia do Kishida. Então, por isso que eu falo que daqui para frente isso vai afetar diretamente a sua vida, a minha vida e a vida de todos que estão aqui no Japão. Por que eu falo isso? Porque nessa parte de aumento de salário. Tá? Só que aí o que acontece? As empresas vão ser um pouco mais criteriosas para poder contratar funcionários que não lhe deem dor de cabeça. Você entende como é que é a coisa? Contrabalanceia, mas isso quebra totalmente a ideia que está faltando mão de obra aqui no Japão. E aí? Tá. Então você vê que o Kishida, por um lado, ele é meio doidão, tá? Mas por outro lado, ele está quebrando alguns paradigmas aqui do Japão, como essa falta de
pessoas que estão, como é que fala assim, falta de mão de obra, como o governo Suga estava batendo muito em cima. Então eu não sei do que vai dar dos estagiários técnicos daqui para frente. Claro que eles não vão abolir, tá, o programa de estagiário técnico, tanto que tem empresas aqui no Japão que já contratam estagiários técnicos há mais de 10 anos. E muita gente acha que isso aí é recente, né? Recente que eu falo assim, de 2, 3 anos. Não, já existe há muito tempo. Mas pode ser que o governo dê uma apertada maior em cima dessas questões de contratações, de trazer estrangeiros de fora para cá. Da mesma forma que pode ser que o governo compile alguma coisa que afete a migração de brasileiros para cá também. Com esse tipo de coisa, com esse tipo de ideia. Então é aquela velha história. Tem que ser tudo muito bem analisado, porque consequências terão no futuro. Isso é fato. Tá? Mas continuando aqui. Então já deu para você sacar que eu cheguei no ponto que eu queria. Eu poderia parar a matéria aqui. Tá? Mas eu vou continuar porque tem mais coisa. Além disso, a fim de aumentar a renda das pessoas que trabalham na área de saúde, como enfermagem, cuidados de longo prazo e em creches, que estão na vanguarda da resposta contra o coronavírus e ao declínio da taxa de natalidade e envelhecimento da população por causa do coronavírus, adicionaremos compensação como medida imediata, seguindo o valor público. Estamos considerando uma revisão drástica. O que isso quer dizer? Que eles querem aumentar o valor das pessoas que trabalham na área da saúde. Então a área da saúde aqui, dependendo, vai receber um grande aumento, que é muito bacana por sinal. Então você vê que vai começar a valer a pena trabalhar na área da saúde aqui no Japão daqui para frente. O governo pretende refletir esses detalhes na formulação de um plano orçamentário para o próximo ano fiscal e na reforma tributária, além das novas medidas econômicas que serão formuladas em meados desse mês. É aquilo que eu falei. Então vai juntar a ideia dos 100 mil dentro desse pacote. Por isso que quebra a ideia daquela página brasileira que falou que o governo já havia decidido pagar. Porque não tinha como ele ter decidido pagar se não houve a reforma tributária ainda. Você entende como é que a mentira rola no meio da mídia brasileira aqui também no Japão? Então tem que se tomar cuidado. Por isso que eu falo assim, tome cuidado com a ideia, né, como é que se fala assim, de certos locais. Tá? Eu só peço para tomar cuidado. Eu só não dou nomes porque eu não quero criar confusão. Tá? Porque já entram pessoas todo dia só para negativar vídeos. Tem pessoas que entram aqui no canal, elas comentam nos comentários, ela nem assistiu o vídeo. Ela já comenta. Por que eu falo isso? Tá? Igual ontem. Ontem aconteceu, né, de eu postar um vídeo aqui no canal. Eu não vou dar o nome da pessoa, tá? Mas eu mal postei o vídeo e a pessoa já saiu comentando. Já saiu falando. Sinal que a pessoa não assistiu o vídeo. Só para você ter ideia, a diferença, eu havia postado o vídeo. O vídeo tinha quase 40 minutos. O vídeo tinha 37 minutos. Ficou um vídeo longo, porque ficou muito bem explicado. Tá? Ainda faltou mais coisas para explicar. Se eu fosse explicar tudo que deveria explicar em questão de visão de futuro e etc., e análise de comércio, daria 1 hora de vídeo. Tá? Então aquilo ali foi uma forma muito resumida, tá? Tanto para você ter ideia com essa parte do RCEP que vai ter. Quem for empreendedor ou trabalhar com dropshipping pro lado da Ásia, que vai ganhar uma grana fabulosa, vai ganhar uma grana violenta com RCEP, tá? Com essas isenções tributárias. Pode ser você, pode ser eu. Quem se aventurar nessa área de e-commerce e dropshipping, o cara vai ganhar uma grana. Isso é fato. Quem tiver dinheiro para investir nisso, vai ser o melhor momento da vida da pessoa. Né? Então, se eu fosse ter colocado esse tipo de análise do RCEP ali, ia aumentar muito o tempo. Então, eu dei uma parada. Mas eu mal coloquei o vídeo. Né? Eu coloquei o vídeo, tinha 8 minutos de vídeo. 8 minutos que eu tinha postado o vídeo. O vídeo tem 37. A pessoa já saiu descrevendo meu vídeo inteiro. Sinal que não assistiu o vídeo. É como eu falo assim, descreveu como? Saiu
falando sobre o RCEP, só que as ideias que ela tem sobre o RCEP, né? E não viu as minhas ideias que eu falo assim, do material que eu trouxe, do vídeo do RCEP. Então você vê que é realmente extremamente complicado certas coisas. Por isso que eu peço para as pessoas, assistam para ter uma ideia do que é. Depois, se a pessoa tem aquela ideia fechada, preconceituosa que eu falo assim, é o preconceito dela, aí tudo bem. Não estou falando que é preconceituoso, eu falo assim, preconceito o que é? Pré, que vem de antes, conceito é a ideia formada, então a ideia é que ela já tem antes do conceito, tá? Aí não tem muito o que fazer, mas sabe como é que é, né? Mas continuando aqui, eu só falei esse tipo de coisa, por quê? Né? Porque eu acho desagradável você comentar algo, né, de acordo, baseado com as suas ideias, sem ter ouvido a ideia da outra pessoa, no caso que está falando no vídeo. Acontece muito, tá? É aquela... Não, eu vou ficar quieto para não magoar, tá? Mas vamos lá, continuando. O primeiro-ministro Kishida disse: no mundo há um movimento para construir um novo capitalismo que enfatiza a sustentabilidade e as pessoas, né, e leva a novos investimentos e crescimentos. E o Japão vai liderar esse movimento. Você vê que o homem fala assim, não, eu estou na vanguarda. Então você vê que ele vai fazer jogadas agressivas por esse tipo de palavra que ele falou. Você pode ter certeza disso. Como uma proposta urgente, eu gostaria de iniciar imediatamente um novo capitalismo, colocando em prática as questões a serem enfrentadas primeiro, como essas medidas econômicas. Depois disso, ele lançou 3 outras conferências, tá? No caso seria a Conferência de Construção da Previdência Social para Todas as Gerações. Então o que isso quer dizer? Ele vai mudar o sistema de aposentadoria aqui do Japão. Se vai ser para melhor ou para pior, só Deus sabe. Então, se ele vai, assim, Conferência da Construção da Previdência Social para Todas as Idades. Então ele vai mexer na Previdência Social aqui do Japão, né? Conferência de Realização do Conceito Digital, né, Garden City State. Então ele vai fazer uma conferência também só para digitalização daqui do Japão. E o Comitê de Investigação Administrativa Extraordinária Digital para depois de amanhã. Então o que é isso? Quer dizer, é para evitar fugas do Japão para outros países, de projetos e informações, né, que são imprescindíveis para o Japão, para o crescimento do Japão, né, no caso assim, projetos de tecnologia, projetos de criação. Ele não quer que esses projetos fujam do Japão para outros países, principalmente para a China, né? Então ele está criando esses comitês. Essa ideia de criar um comitê, o Kishida já tinha colocado isso meio que já em prática, logo no primeiro dia do mandato dele. Ele já havia criado um ministério para investigar fugas de tecnologia do Japão. Só para você ter ideia como é que o cara tá. E passou a materializar as principais políticas do governo Kishida. Depois de integrar os resultados das discussões nas 2 conferências, vão compilar o grande projeto e as suas medidas concretas para a próxima primavera, né, e vai ser divulgado. Então é aquilo que eu falei, que o Japão tem 2 grandes datas, é a primavera, tá, e o outono. No caso, o que é? Abril e outubro. Tanto que quem tiver dúvida do que eu estou falando, você vê aqui, as eleições basicamente, né, houve a caca toda em outubro, quando há aumentos de impostos é em outubro, e tudo geralmente que acontece é geralmente em outubro ou abril. Tanto que antes do Kishida, o governo Suga, ele estava querendo fazer ele queria abrir o Japão em abril. Outros governos, se você parar para analisar, pode usar o Google, tá? Não precisa acreditar no que eu falo, usa o Google. Certas medidas eles tomam em abril
tá? Para começar a valer a partir de abril ou outubro. Então, outubro, no caso assim, abril e outubro são duas grandes datas para o Japão. Tá? Claro que, igual no caso do turismo, pode ser que ele abra antes, tá, para o Japão, só que eles já avisaram que eles vão fazer a análise dos dados até o final do ano, então no caso até o final de dezembro, eles vão compilar esses dados, aí no caso janeiro e fevereiro, pode ser que depois de janeiro ou fevereiro, no máximo, né, janeiro, fevereiro, março, pode ser que nesses 3 meses, se não der uma sexta onda, né, que eles estão esperando, se não der uma sexta onda nesses 3 meses, provavelmente em abril vai abrir as fronteiras para turismo ou um pouco antes. Tá? Só que o Japão já limitou o número de entrada de pessoas aqui, então não adianta querer fazer aquele efeito manada que não vai conseguir entrar todo mundo ao mesmo tempo. É só acompanhar as políticas que estão acontecendo aqui no Japão. Você verá as ideias do governo, mas ele já deu essa ideia, e se você levar com essa ideia das duas grandes datas aqui do Japão, basicamente, grande provavelmente, o turismo, né, deve ser reaberto em abril, ou um pouco antes disso. Tá? Vai depender do quê? Do Keidaren ficar de cima do governo, porque o Keidaren está criando propostas para o governo, tá, que cria propostas para o governo, né, aceitar as propostas dele, porque para a reabertura dos comércios aqui no Japão. Ontem saiu até uma matéria muito grande sobre isso, falando sobre isso, que tem empresas japonesas que estão querendo fazer negócios em outros países e eles não conseguem, porque se o japonês sair e ir para o outro país, depois ele não consegue voltar. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles estão esperando as aberturas das fronteiras. Agora que o governo reabriu as fronteiras para o comércio, já ficou mais fácil para as empresas. Só que como o RICEP já está batendo na porta aí, o que acontece? Muitas pessoas, né, muitos comerciantes, empresários de outros países que vêm para o Japão, virão para o Japão para fiscalizar as empresas, fazer aquela famosa auditoria, eles trazem a família. Só que nisso não dá para trazer a família, porque não é no intuito do comércio. A família teria que vir como turista para poder aproveitar aqui. E nisso, nessa brincadeira toda, a família não consegue entrar. Por isso que há grandes chances dessa abertura do turismo no primeiro trimestre de 2022. Há grandes chances disso. Isso é, se não acontecer a sexta onda. Tá? Se acontecer a sexta onda, esquece. Porque os especialistas aqui do Japão já falaram. Se aumentar o número de infectados, ou se com essa medida que o governo teve de abertura das fronteiras para o comércio, aumentar o número de infectados aqui dentro, eles vão fechar de novo. Já foi falado, já vai ser fechado de novo as fronteiras. Então tem que se torcer muito para isso. Por isso que a ideia dos vacinados está batendo. Tá? Então só Deus sabe o que vai dar disso. O vídeo ficou comprido de novo, ficou, infelizmente. Tá? Mas para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Tá? Porque você conseguiu ter uma noção, né, um pouco da análise do que está acontecendo aqui no Japão daqui para frente, com palavras do próprio, como é que fala assim, dos próprios governistas, né, que tomam conta dessa parte da área da saúde, igual no caso assim, que existe a possibilidade de fechamento das fronteiras de novo que foram abertas, tá? Se houver um boom de coronavírus por causa dos estrangeiros que estão entrando aqui no Japão. Tá? Você não vê isso relatando em outros locais, mas eu trouxe para você porque já saíram na mídia e eu preciso ler. É a questão de importância de cada informação. Tá? Pelo menos eu trato a informação como um bem mais precioso que eu tenho. Porque em cima disso eu consigo fazer as análises para você e eu consigo tomar conta da minha vida e a vida da minha esposa, sem nos prejudicar tanto. Nada mais justo.
Eu primeiro preciso dar para você para querer receber algo, não é? Então, estou dando para você todas as informações aí. Aí o que você vai fazer com as informações, aí é critério seu. Eu não posso regulamentar isso, mas que seja de bom uso, tá? E que o ajude da melhor maneira possível com os dias que virão. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.